Olá, tudo bem com você? Meu nome é Leandro Stou. Hoje eu quero falar um pouco acerca de um tema que vem trazendo polêmica e dúvidas para o meio espírita. Um tema que foi amplamente trabalhado nas obras básicas da codificação espírita, dando esclarecimentos e trazendo um material riquíssimo para trazer clareza à nossa razão. Porém, com o surgimento de muitos espiritualistas, de muitas pessoas que se dizem médiuns, que recebem inúmeros seres ao vivo, isso tem causado uma certa inquietação entre os espíritas em relação a diversos temas. Situações como: os espíritos têm a liberdade de destruir um planeta e diversos outros planetas. Mentores que orientam coisas para os médiuns que fazem mal para os médiuns. Seres que precisam fazer um curso de boa maneira para poder falar através do médium. Seres iniciados com profundos conhecimentos da psique humana, etc, etc. E também seres humanos que passam a reencarnar como animais. A tal metempsicose tão falada e aprofundada nas obras básicas. Estas questões todas espiritualistas, que contradizem o bom senso e a lógica espírita, têm feito com que muitos espíritas fiquem em dúvida em relação há muitas questões que já estão dentro de algumas casas espíritas. Alegam esses seres que vêm de outras dimensões, de outros planetas, para nos ensinar, para nos ajudar, supostamente, para ajudar a humanidade nesse processo de transição planetária. Supostamente, este é o objetivo pelo qual estão aqui. Ensinando que espíritos podem destruir planetas e até mesmo sistemas solares e que sim, que a mentempsicose é real. Alegando que a mentempsicose é real, ou seja, o homem, o espírito humano que atingiu o estado hominal, volta às esferas anteriores. Dizendo que isso não é uma involução, não. O espírito perde o intelecto temporariamente, a capacidade da razão, os sentimentos, a intuição e todos os outros elementos e volta ao estado meramente das construções mais primárias e, por uma forma não explicada, consegue ativar o instinto. Ou seja, o instinto que levou anos e anos para conseguir fazer com que o animal se adaptasse, conseguir fazer com que o animal sobreviva, ele volta de uma forma natural. Como que fosse um programa de computador que você instala e volta a funcionar como era antes. Dizendo que isso não é uma involução, que muda apenas a forma, ou seja, não está mais no corpo humano, mas continua sendo um espírito no estado hominal, manifestando-se no estágio animal. E até mesmo, se seguirmos esta lógica, então, se o espírito pode retroceder nos outros reinos, que é uma questão que parece que não está compreendida quando se fala de evolução, se o espírito pode retroceder aos outros reinos, a barata que a gente mata na nossa casa, por exemplo, pode ter sido a nossa mãe, nosso pai. Aquele porquinho que as pessoas matam e comem no churrasco no domingo, pode ter sido um irmão meu, minha esposa em vidas passadas, um filho talvez. O boizinho que a gente come pode ter sido também alguém muito vinculado aos nossos laços afetivos. Que o ser que conseguiu chegar no reino hominal retrocede aos outros reinos, e aí que está a involução. Se esse ser que está no estágio hominal volta para os reinos
mineral, animal, vegetal. Então, as coisas que a gente come muitas vezes pode ser um parente nosso do passado, alguém que nós temos um profundo amor, por exemplo. Se levarmos em consideração, aceitarmos que o ser volta nos estágios dos reinos, então corremos esse risco. Quando os espíritos falam dentro da ordem espírita e não dentro deste misticismo, desta falta de compromisso com a verdade que hoje em dia existe por aí, porque ter compromisso com a verdade não gera seguidores, não gera likes e não gera mais retorno financeiro, como você já deve ter observado. O que gera retorno financeiro hoje em dia é um pouquinho de verdade com um monte de falsas verdades juntas. Tem que mesclar. E tem que vender coisas mágicas. Tem que vender alguma coisa que vai revolucionar automaticamente a vida do ser, ou que vai trazer coisas extraordinárias, enfim. Tem que ser algo muito fora da lucidez, tem que mexer só com o campo emocional, que é aonde que a propaganda atua, no campo emocional, uma vez porque a maioria de nós consome não pela lógica, pela razão, mas sim pela emoção. É uma estratégia de mercado. É uma estratégia de mercado. Então, esses seres que conhecem o comportamento humano minimamente usam as mesmas estratégias do mercado. Dito isso, o ser que atingiu a condição hominal, ele não volta nos reinos, ele não vai parar lá no mineral de novo. Quando um ser está no planeta que vai sofrer uma transição planetária, ou seja, ele está muitas vezes num corpo humano mais suave, mais leve, menos rústico, e ele vai para o mundo primitivo. Aquele mundo primitivo já tem uma constituição orgânica que nós podemos chamar de hominal. Então ele tem um cérebro, ele tem uma estrutura orgânica capaz de acoplar o perispírito, os chakras, os corpos espirituais em harmonia para que a psique, a inteligência, a mente daquele espírito consiga operar aquele corpo. Caso contrário, o espírito não consegue operar aquele corpo e aquele corpo não comporta a bagagem, a estrutura energética do espírito também. Não vai ter um alinhamento. Não existe um alinhamento entre estruturas muito diferentes. Como nós sabemos, o perispírito vai moldando o corpo. O ser que atingiu um estágio hominal tem uma configuração, tem um campo espiritual muito diferente de um espírito que anima o corpo de um animal, por exemplo. Nós deveríamos estar estudando o reino animal dentro da ótica e da evolução do conhecimento espírita para nos dar mais sentido, mais entendimento, para nós sanarmos as nossas questões internas mais profundas. Porém, nós voltamos, alguns de nós voltaram no tempo, voltaram a estudar ou acreditar na metempsicose. O conhecimento que devia ter sido ampliado e criado profundidade, ele voltou às bases, às discussões primárias da doutrina espírita. Acreditar na metempsicose, as pessoas podem acreditar. Trazer esse tema para dentro das instituições espíritas, de novo, mas isso já não está resolvido dentro da doutrina espírita? Já não foi resolvido nas obras básicas? Não está lá? O que tem acontecido conosco? Com alguns de nós, melhor dizendo. O que está acontecendo, afinal de contas? Ou nós
nos conceituamos, nos rotulamos de espíritas, aceitamos a metapsicose, negando todo o trabalho que Kardec fez, ou nós nos resolvemos em relação a isso e passamos então a explicar como é possível um ser que está no reino hominal retroceder ao reino animal. Sem essa situação superficial. A forma muda, a essência não. Porque quando o espírito sai de planetas mais evoluídos, ele vem para planetas inferiores, ele sai da condição hominal, pode ser um anjo, se assim nós queremos dizer, pode ser um espírito extremamente evoluído, mas ele vai vir para uma constituição primitiva hominal. Ele não consegue sair de uma condição muito elevada de vibração, de consciência, com perispírito, cheio de complexidades que o animal ainda não tem, e chegar a animar um corpo de um corvo, ou de um cachorro, ou de uma vaca. Mas se as pessoas acreditam nisso, está tudo bem. Está tudo bem. As crenças espiritualistas têm uma outra visão, está tudo certo. Mas um tema dessa natureza dentro de uma sociedade espírita me causa um certo desconforto, uma situação de será que eu estou no lugar certo? Aconteceu alguma coisa que eu perdi? Será que eu estou alucinando? Eu fico confuso realmente. Porque fica uma situação estranha, causa estranheza mesmo. Então, para aqueles que defendem a metapsicose dentro das sociedades espíritas, eu proponho que eles expliquem como o processo da metapsicose funciona, no sentido genético, e também em relação aos campos espirituais. Como é possível um ser que está no estágio hominal retroceder aos campos animais, aos reinos dos animais, dos vegetais, etc. Como isso se dá? Como isso verdadeiramente acontece? Eu sei como um ser humano que anima um corpo humano, como ele funciona fora do corpo humano e como é possível ele voltar a animar um corpo humano. Isso dá para explicar. Agora, como um ser de um animal sai para o estágio hominal direto, aí eu já não sei explicar. Também não sei explicar como um ser que está na condição no reino hominal ou nos outros reinos superiores, ele retrocede aos reinos inferiores da natureza. Porque a constituição orgânica dos seres primitivos, suponhamos dos mundos primitivos, suponhamos que nós vamos ser exilados para um mundo bem primitivo. A constituição lá desses seres hominais, ou no estágio bem próximo, e possivelmente será um estágio hominal, como aconteceu com a Terra. Esses seres têm um DNA compatível com o perispírito nosso. O DNA daqueles corpos biológicos é compatível com o nosso perispírito. Não acontece a mesma coisa com os animais. O DNA dos animais tem outras nuances e outras informações, por assim dizer, que elas são naturais daquele reino. A planta tem a sua própria constituição. Os animais têm a sua própria constituição. Os homens também têm a sua própria constituição. São elementos diferentes, necessidades diferentes e objetivos diferentes. Eu trago essa reflexão para que nós, de fato, possamos pensar. Se nós vamos aprofundar os estudos dentro dos meios espíritas, ou se nós vamos voltar a discutir as questões básicas do espiritismo.
Quando eu digo voltar aos temas básicos, no sentido de questionar se é verdade ou não, é em relação às questões da metempsicose, voltados a esse campo. E outros temas básicos, se existe Deus, se existe reencarnação, se existe vida em outros planetas. Eu estou falando das questões básicas, da evolução. Ou nós vamos questionar tudo isso de novo, dizer não existe Deus, não existe evolução, não tem vida em outros planetas. É nesse sentido de negar as questões básicas já resolvidas, ou se vamos aprofundar o conhecimento humano e espiritual, conciliado. A confusão, como foi anunciado, seria uma marca desse tempo. Porque as pessoas imaginam que um processo de obsessão coletiva seja algo muito escancarado, que o processo de mistificação seja algo muito evidente. Não é. A obsessão coletiva não é algo evidente, tão evidente assim a ponto de ser percebida com facilidade. Assim como as mistificações não são escancaradas, elas precisam entrar primeiro pelo sentido da lógica na mente humana. Ou seja, tem que ter algum ponto para fazer a pessoa aceitar aquilo como verdade, aceitar aquela fonte como verdadeira, para depois acontecer um processo quase que hipnótico coletivo. Que a gente possa ter mais clareza dentro de nós e refletir se aquilo que nós estamos ensinando é benéfico de verdade ou é simplesmente algo que vai fazer com que a gente gaste tempo e energia com questões que deveriam estar resolvidas. Paz e luz a todos nós.